agradecer a presença de vocês e, na verdade, a gente pensou mais uma conversa sobre como foi a ideia, a experiência de fazer o filme. Né? Eu acho que você foi 2 vezes para Nicarágua, né? Essas foram as primeiras vezes. São duas vidas, eu não fui nas duas, não. Tá. Acho que foram 2 vezes. Eu estava pensando um pouco vendo o filme, né? Pensando um pouco no 68 do João Moreira Salles, né? Que tem um pouco essa ideia, assim, que tem momentos na vida que você parece que tudo é possível, né? Tem momentos na vida que se transforma e tudo. Eu acho que eu senti isso em 68, eu vivi 68 no Brasil, eu senti isso na Direta e Já. E acho que essa coisa da Nicarágua, naquele momento que tudo parecia possível, também é essa sensação de que a utopia vai se fazer no dia seguinte, né? E de como isso, né, te toca, né? Quer dizer, na verdade, a ideia desse filme, é o meu primeiro filme, eu comecei a fazer cinema ali, né? E eu sempre digo assim que ele não foi a intenção de fazer cinema. Quer dizer, quando eu propus ao Paulo que a gente ia para Nicarágua, ele fazer cinema, eu trabalhava em jornalismo. O jornalismo na época era meio vinculado com o cinema também, o Globo Repórter trabalhava com Reversível, com 16, era uma coisa, mas não era tão distante, né? E eu propus ao Paulo, não, vamos para Nicarágua fazer esse filme. Eu acho que nesse momento eu não estava procurando cinema, eu estava procurando a minha geração. Porque eu tinha, quer dizer, eu fiz parte da resistência armada no Brasil, eu fiquei presa 3 anos e meio, tinha sido solta uns 2 anos antes, e obviamente me sentia muito derrotada, muito perdida, né? Quando acontece na Nicarágua a invasão do Congresso, que é quando são aquelas imagens em preto e branco que tem o comandante 0 e a 2, tem aquela entrevista e tal, que foi no segundo semestre de 78, eu fiquei muito encantada com aquilo, né? E eu propus a Paulo, não, vamos lá, vamos tentar fazer um filme lá. Então as condições eram muito precárias, quer dizer, eu me lembro que eu trabalhava em jornal, eu economizei um dinheiro e compramos passagem, a gente tinha um equipamento emprestado, era uma câmara de corda, e tínhamos alguns contatos, né? Quer dizer, quando a gente foi a primeira vez em 78, o Somoza estava lá, mas a Frente Sandinista estava se fortalecendo, você já tinha uma mudança, inclusive no mundo, você tinha um Carter já nos Estados Unidos com outra proposta, já tinha mudança nas embaixadas, inclusive, né? Prevendo a derrocada do Somoza, era mais ou menos, era uma previsão, acho que do próprio Estados Unidos, e o Carter ali, como, de uma certa forma, também colabora com isso. E a gente tinha contatos, né? Quer dizer, eu fui para Costa Rica, eu tinha contatos com exilados, isso foi em 78, a gente ainda não tinha tido anistia. Para eu sair do país, como eu ainda respondi ao processo, eu comprei, mas já tinha essa coisa brasileira, já podia comprar um passaporte. Então eu comprei o passaporte para poder fazer esse filme e voltar. Esse passaporte ele achou roubado numa manifestação lá do Somoza. A gente tinha contatos na Costa Rica, e na Costa Rica nos puseram em contato com o pessoal da frente, né? Não era uma coisa tão clandestina assim, não, até porque, por exemplo, ainda existia o Jornal do Chamorro, que era um líder liberal, inclusive a mulher dele, a Violeta Chamorro, é parte da junta, né, quando eles assumem, e o filho do Chamorro participava da frente, um dos filhos dele participava da frente. E, quer dizer, com isso a gente teve alguns contatos ali com a frente, né? E tínhamos, nós estávamos lá com jornalistas brasileiros, e com isso também tínhamos acesso ao Somoza, aquele comício do Somoza que foi feito na época, e também um treinamento de guarda, tudo isso. Eu me lembro que teve uma vez que eu estava com o Paulo num caminhão da Guarda Nacional, a gente falou, meu Deus, se os jornalistas atacarem agora, a gente vai morrer do lado errado, morrer do lado errado não é muito bom. E aí, quer dizer, quando teve, mas foi quando a gente voltou, logo depois já estava previsto que os jornalistas iam entrar. Dessa segunda vez eu não fui, eu estava grávida, da Júlia que está aqui. E o Silvinho foi, junto com o Eduardo e Paulo. Foi isso, né? Você, Eduardo e Paulo.
E teve a grande coisa de conseguir, eles chegaram lá no dia da entrada do Sandinista Manaba, né? Que é uma coisa extremamente emocionante. E, quer dizer, depois disso, foi um processo longo também, que também tem muito a ver com a história do cinema no Brasil, com a história do Brasil, porque depois que eu voltei, quer dizer, pela primeira vez, uma coisa que depois eu faço um monte de livro bem diferente, mas de qualquer maneira, eu tive uma ideia de fazer uma mistura de ficção com documentário no filme, fiz uma proposta para o filme, a gente começou a discutir, eles aceitaram, e era uma mistura, quer dizer, era uma história de uma jornalista que volta ao tempo de guerrilha no Brasil, então tinha uma parte ficcionada e tal, era um roteiro, e aí, quer dizer, a Embrafilme aprovou, a gente começou a montar ainda numa moviola ali do Ensine, da Praça da República. É. Do DFC. Hein? Do DFC. É. E tive, quer dizer, fomos, quer dizer, nesse ínterim o Somoza foi morto, a gente foi a Paraguai para fazer essa cobertura, e na volta, tudo foi por água abaixo, porque teve a intervenção na Embrafilme por causa do Pra Frente Brasil. Né? O Pra Frente Brasil tinha acontecido, então o Celso Amorim, que era presidente da Embrafilme, foi demitido, e teve uma intervenção direta na Embrafilme, e todos os filmes considerados políticos foram suspensos, inclusive o filme do Coutinho estava lá também na época. Foi tudo suspenso, quer dizer, com isso eu fiquei sem filme, quer dizer, a gente ficou sem apoio e tal, e o filme ficou guardado uns 2, 3 anos, até que eu consegui um apoio do Conselho Mundial de Igreja, de uma produtora de São Paulo que cedeu uma viola, e resolvi, falei, bom, já que é possível isso, vamos tentar fazer uma média-metragem com esse filme, e a gente faz, quer dizer, aí foi a partir de 83, 84, que a gente fecha o filme com uma média-metragem de 52 minutos. Quer dizer, essa é a história do filme, quer dizer, eu nunca mais voltei na Nicarágua, mas tenho tido algumas relações assim muito impressionantes, né, porque esse grande momento fantástico depois se deteriora em vários momentos, quer dizer, o que tem hoje na Nicarágua é uma ditadura do Ortega, que é muito triste vê-lo dando entrevista, aquela entrevista até que foi filmada pelo Pedrinho Farcas, foi feita no Brasil, quer dizer, falando da importância do respeito dos direitos humanos, e ele ter se transformado num ditador sanguinário, que é o que acontece hoje. Mas ao mesmo tempo você tem resistências lá, a Comandante 2, que adora, que é aquela jovem, né, muito bonita, muito interessante, ela é uma oposição forte ao governo do Ortega, é uma pessoa de uma liderança importante. Eu vi recentemente um filme sobre mulheres que foram sandinistas, que lutaram, né, e que são hoje uma rede de oposição ao governo e que tem um trabalho também interessante. É um filme muito interessante de uma americana, eu vi ano passado. E é isso, quer dizer, da minha experiência com essa história. E o filme circulou na época, assim, na TV? Não, né, quer dizer, você tinha, estava até comentando agora, com o Ricardo estava falando dos cineclubes, né? Eu não me lembro, ele circulou em festivais, sim, quer dizer, teve no Rio Cine, ele ganhou o prêmio, no Rio Cine, ganhou o prêmio na jornada. Tanto é que depois, quando eu fui fazer o Que Bom Te Ver Viva, uma parte do dinheiro do Que Bom Te Ver Viva foi fruto dos prêmios que eu ganhei com esse filme. Possibilitou que eu continuasse fazendo cinema. E eu comecei a fazer cinema ali, quer dizer, num certo sentido, acho que eu não encontrei minha geração, mas encontrei o cinema. Quer falar alguma coisa? Não. O triunfo sandinista, em 19 de julho de 79, 40 anos atrás, aconteceu 20 anos e meio, 20 anos e 7 meses depois do triunfo da Revolução Cubana. Então, a América Latina vivia, né, em contexto bastante diferente de hoje, mas de qualquer modo um entusiasmo revolucionário que ainda eram os ecos da Revolução Cubana, né? Então é muito triste ver a decadência, né, do processo nicaragüense, quer dizer, quantidade de erros cometidos, de corrupção, enfim, todo o desencaminhamento de uma revolução, uma coisa muito triste para quem viveu, acompanhou as 3
primeiras semanas imediatamente seguintes ao triunfo revolucionário. O filme dá uma certa noção do entusiasmo do povo nicaragüense, da esperança, da enorme expectativa depois de décadas, né, de ditadura daquela família Somoza, né, dos Somoza de Baile. Então é um momento de grande entusiasmo. Então, todos os dias nós recebíamos o jornal da Frente Sandinista, né, que era o Barricada, e eu conseguia pouco tempo atrás, eu consegui guardar os meus 20 exemplares do Barricada, né, que eu fui recebendo dia a dia, o jornal da Frente Sandinista, um jornal que circulava num país que estava virado de ponta cabeça, um país que teve uma tragédia terrível, alguns anos antes, um terremoto, que acabou sendo uma grande fonte de renda para essa família Somoza, e depois, então, uma repressão ferocíssima, né, devastadora, muito, muito forte, a atuação da Guarda Nacional, os depoimentos que nós ouvimos eram absolutamente impressionantes. A Guarda Somozista é realmente muito sanguinária, treinada pelos americanos, como outras guardas nacionais de outros países centro-americanos, né? Quer dizer, essa era uma tradição dos americanos treinarem as forças militares, né, repressivas. Então, ter vivido aquele momento de entusiasmo com o triunfo sandinista, depois acompanhando historicamente, ano a ano, a decadência da Revolução Sandinista, e hoje, como dizia a Lúcia, quer dizer, ver o Daniel Ortega, um dos dois irmãos Ortega, né, que eram ele, o Daniel, era um dos 5 membros, né, do governo revolucionário que se formou imediatamente naquele momento. É uma coisa muito, muito triste. Eu finalizaria dizendo que nós conseguimos chegar em Manágua num momento absolutamente decisivo. Quer dizer, o Somoza fugiu, o presidente do Congresso, Urcuio, estava no poder, e aí fugiu também 2 dias depois, e nós conseguimos, em 79, pousar em Manágua no segundo avião que pousou, porque o primeiro veio também de São José, na Costa Rica, trazendo só o recuo da frente, né? Quer dizer, os revolucionários que conseguiram se abrigar em São José. Então, entraram os comandos da frente, que eram 3, porque eram 3 tendências, né? 3 tendências revolucionárias, na verdade eram 3 grupos revolucionários que formavam a Frente Sandinista. A frente não tinha um comando tão bem articulado, na verdade era um processo revolucionário que estava em curso. As 3 organizações conseguiram, então, tomar o poder, e nós, no primeiro avião que levou civis que não eram sandinistas, que pousou em São José, chegamos, então, eu, o Paulo Odário, companheiro da Lúcia, que fez um trabalho fotográfico que me surpreendeu muitíssimo, e o Eduardo Homem, que foi um companheiro de viagem absolutamente extraordinário. Eduardo vinha de uma experiência de um tempo antes, em que ele passou ali por Moçambique, escreveu um livro marcante chamado Moçambique, Primeiras Matiambas. Então ele era um brasileiro de esquerda com um currículo, né, de militância revolucionária, né, então, contra a ditadura. Então, uma pessoa absolutamente comprometida,
e uma pessoa extraordinária, um ser humano assim, da melhor qualidade, que já há bastante tempo dirige a TV Viva lá em Recife. Então a companhia do Eduardo foi absolutamente fundamental. Ele e o Paulo ali tentando, né, encontrar brechas, né, para filmar, encontrar o que filmar, formando pautas a cada dia e tentando ocupar os espaços possíveis, porque a gente não tinha uma base de produção, uma estrutura de produção, foi tudo uma grande aventura, né? Vamos nessa, quer dizer, a hora é essa, vamos lá, porque o Somoza saiu, né, da Nicarágua. Então, conseguimos chegar num momento absolutamente decisivo e conseguimos viver intensamente essas 3 semanas de comemoração do triunfo da Revolução Sandinista. Então, foi uma emoção enorme, foi uma experiência extremamente gratificante viver o triunfo de uma revolução centro-americana. Quanto tempo você ficou? Eu? A Lúcia, são 3 semanas, né? Essa segunda viagem foram 3 semanas. Chegamos em 19 de julho. E depois que a gente foi para o México também, tem até uma segunda aberta. Tem muita gente que até hoje eu faço cinema que eu conto, a gente tem uma relação muito forte. Uma Berta Navarro, que é uma grande produtora mexicana. E a gente foi, depois que a gente saiu da Nicarágua, a gente foi para o México e com ela a gente trocou material. Esse material, por exemplo, do Congresso, foi dado pelos mexicanos. E esse é o... Dos aviões chegando, tem entrevista com eles dentro do avião, estruturado pelos mexicanos. E a gente fez uma troca de material com eles ali. E tinha um pessoal também do Panamá, eu me lembro que também depois encontrei pelo resto da minha vida, em vários festivais. Tá? Foi um processo longo, né? Foi 1 mês ou 2 meses, eu acho que foi. Tem filmagem em Nicarágua e depois ficar no México. Teve essa troca de material. Tem bastante material de arquivo. Sim. E essa ideia de começar e terminar com o filme americano, estadunidense? Eu estava assim, é engraçado que eu não vi o filme há muitos anos, né? Assim, sei lá, uns 30 anos, muitos anos que eu não vi o filme. Essa cota, na verdade, ela existe porque o Geraldo Sarno recentemente fez uma série sobre cineastas e na minha eu estava com uma beta, que estava com um monte de problemas e tal, e os negativos desse filme foram perdidos, eu só tinha uma cópia de 16mm, que já estava subtitulada, que é esse subtítulo da Tita, ainda sei. E o Geraldo me propôs, quer dizer, dentro da entrevista, não sei o que, ele conseguiu fazer uma telecinagem do material que a gente tinha, que foi muito bom. Esse material que está aqui é a primeira vez que ele, quer dizer, primeira vez não, que ele foi projetado agora no Rádio Cinema também. Que aquilo que passou no Canal Brasil foi essa tentativa, que foi feita essa cópia de beta e tal, não sei o que, eu acho que esse material é bem melhor. Quer dizer, eu acho que o material de arquivo está muito prejudicado, né? Muito prejudicado. Mas o material filmado pela gente está melhor. E vocês rodaram 16? A gente pulou em 16, Não, a primeira fase foi a câmera 4, depois foi com uma câmera. Até que a gente chegou no filme de 5 e tal, tem um filme de 5, não tem nada. Mas eu acho que isso é um pouco da foto, acho que na época que a gente montou estava direitinho, mas é uma lembrança que eu tenho. A segunda câmera foi uma Fresolini, uma câmera de 100mm autolimpada e o som profissional com Naga, né? Naga 3 ainda, que eu tinha. Esse equipamento é um equipamento da Sandra Werneck, e que eu administrava, né? Que eu, companheiro da Sandra na época, tomava conta. Então nós levamos esse equipamento, um equipamento razoavelmente profissional. É um equipamento profissional, uns 16mm,
um pouco precário, mas profissional. A primeira etapa é que foi com uma Bolex de corda e um gravador Urner, que não tinha sincronismo com a câmera. As condições da segunda etapa, dessas 3 semanas que nós passamos em 79 lá, então, do ponto de vista da logística, foram bem melhores do que as condições que o Paulo e a Lúcia tiveram condições de reunir na primeira filmagem um ano antes, em 78. Não foi um ano antes, não, foi em outubro. Outubro, né? Outubro, novembro, por aí, porque foi depois da invasão. 9 do meses Congresso, antes, né? Foi depois da invasão do Congresso. A invasão foi no segundo semestre, né? 78. 78. Que é quando tem o início da derrota da Somoza, né? Porque 76 parecia. Não, e tudo, quer dizer, e aí eu acho que a situação internacional também, quer dizer, a Estados Unidos fazer aquele discurso contra o Carter e tal, não sei o quê. Na verdade, os Estados Unidos estava vendo, o embaixador brasileiro também já tinha mudado, tinha um embaixador brasileiro lá que era Cícero de Somoza, que era um horror. Eles tinham acabado de mudar o embaixador quando a gente chegou lá. Então teve até essa história do passaporte, que foi hilário, porque eu tinha comprado o passaporte para sair, e ele rouba o passaporte naquela manifestação famosa. A sorte, quando a gente chegou, a gente foi na embaixada e tinham trocado esse embaixador e a gente ia se apresentar como jornalista e tal. Aí eu falei, cara, quer dizer, depois do Glória ser torturado pela guarda somoza, não é bem o que eu quero na vida, entendeu? Mas aí não, vamos lá na embaixada brasileira ver o que acontece, tá? Porque era proibido na época você dar passaporte, né? Porque estávamos ainda em ditadura. Era proibido você dar passaporte, porque tinha que passar tudo pelo Itamaraty. Se passasse pelo Itamaraty, eu estava ferrada, porque isso não ia ser liberado o passaporte, isso não ia ser. Mas aí a gente foi lá choramingar com o embaixador, que era esse embaixador que tinha sido colocado pelo Itamaraty. Você vê que o Itamaraty, mesmo na época da ditadura, já tinha uma condição que a gente não está vendo hoje. A gente pode discutir a realidade hoje. E aí ele abriu uma exceção e eu tenho esse passaporte até hoje, ele me liberou o passaporte feito na Nicarágua para eu não correr risco diante do que estava acontecendo, porque eu estava em toque de recolher e tudo, né? Estava numa situação de guerra civil. Né? Sim, em 79, todo dia tinha franco-atiradores. Na verdade, quando caía a noite, não dava para sair. Né? É preciso ficar recolhido. Então, isso tornou um pouco mais emocionante também essas 3 semanas seguintes ao triunfo. Na verdade, não foram um triunfo absoluto e absolutamente tranquilo. Tinha muito franco-atirador, era uma situação que estava ainda se estabelecendo. Isso não durou muito, quer dizer, na verdade, as primeiras 2 semanas, a primeira semana foi mais tensa, logo a coisa se estabilizou um pouco. Quando a gente voltou para o Brasil, já era uma situação em que a frente tinha domínio absoluto do país, e a Revolução estava consolidada. E vocês saíram também de Manágua, só ficaram em Manágua? Não, Manágua, León, Massaia, né, tem uma sequência em Monimbó, que foi o segundo ato, né, depois do primeiro ato, que foi na Praça da Revolução, na Praça Central de Manágua. Eles fizeram uma homenagem ao povo de Monimbó, que era um bairro insurreto, um bairro com um lugar, Massaia, né, com muito corajoso, uma população muito combativa. Então, nós fomos a León, fomos a Granada, fomos a Massaia, demos uma pequena circulada, mas as coisas aconteciam em Manágua, porque, enfim, o poder sandinista estava se consolidando. A gente tinha uma frente não muito bem estruturada, mas que conseguiu se organizar internamente de uma maneira admirável, não transpirava nenhuma divisão. Eram 3 comandos distintos, eram 3 organizações diferentes que formavam a frente, mas isso não era uma coisa aparente. Quer dizer, eles conseguiram se entender muito bem, e eu acho isso um ponto admirável na história dos povos latino-americanos,
revolucionária latino-americana, eu acho que a Nicarágua, no primeiro momento, deu um exemplo absolutamente formidável para o mundo, né? A decadência veio depois, lamentavelmente, mas o primeiro momento foi muito entusiasmante e eles se entenderam muitíssimo bem. E não só na frente, né? Quer dizer, a eleição da junta, quer dizer, foi uma capacidade de união ali muito grande. Quer dizer, eles colocaram a Violeta Chamorro, por mais que o filho dela fizesse parte, ela não era. Ela era, quer dizer, representante de uma burguesia liberal, digamos. Era o marido dela que tinha sido assassinado também, pelo Chamorro e tal, mas representava. Você tinha um intelectual, tinha o Sérgio Henrique, que era um intelectual brilhante, né? Obviamente, essas pessoas, tanto o Violeta algum tempo depois, Sérgio depois algum tempo, quem mais? Quer dizer, a dois, como eu falei, saíram da frente. Saíram da frente e se tomaram posição. Esse Sérgio Ramírez Mercado é quem faz aquele discurso dizendo que eles estavam cumprindo ali o compromisso de fazer o segundo ato de comemoração da vitória em Monimbó, em Massaia. É ele que fala no microfone. E mesmo Thomas Borges, que era um marxista-leninista empedernido, quer dizer, ele tem uma preocupação humanista clara ali, entendeu? Sim. Quer dizer, eu acho que, apesar de, como eu falo, quer dizer, é muito o que vai acontecendo depois. Primeiro que não é um processo também de decadência, quer dizer, como nada na história, direto, né? Você tem momentos que, inclusive, que a frente sionista perde poder na Nicarágua, eleitoralmente, depois volta. Quer dizer, o problema, eu acho que se dá dentro da própria frente sionista. O Ortega vai tomando poder e vai alijando essa oposição. Né? Essa oposição está lá até hoje. Quer dizer, nesse filme que eu vi, a dois é uma pessoa presente, outras pessoas, outras mulheres que participaram da frente estão lá e fazem oposição, entendeu? Não é uma coisa assim que essas pessoas não estão mais, não, estão lá, estão tentando combater o Ortega, entendeu? E são pessoas respeitadas, que têm uma história, tanto quanto ele, né? Em relação à Revolução. Também não se pode deixar de considerar que os Estados Unidos atuou permanentemente, quer dizer, houve a vitória feminista, aquele episódio Irã contra, aquele episódio Irã contra, quer dizer, durou então muitos anos os Estados Unidos dando dinheiro e armando os contra-revolucionários no Nicarágua. Foi um processo tenso, né? A guerra não terminou, a guerra continuou. E o comandante Zero, que era um cara, quer dizer, ele não era da liderança da frente, mas foi um cara importante, que foi o comandante da invasão do Congresso, quer dizer, ele tinha virado um grande nome, ele se aliou aos contras. Então você tinha dissidências internas muito grandes. Né? Sim. E obviamente, quer dizer, esse cerco dos Estados Unidos ali. Agora, contra esse cerco, quer dizer, você vê também muito isso, alguns filmes também que mostram, teve um apoio muito grande das forças progressistas europeias. Muita gente foi para a Nicarágua dar apoio, muita gente foi trabalhar como professor, isso foi um momento também muito bonito que teve. Foi mais ou menos nessa época. E até também eu já vi filmes dos dois momentos, quer dizer, a pessoa que foi lá e viveu essa experiência, e aí hoje, como está acontecendo. E os governos locais também. Tem uma entrevista muito bonita que a senhora fala, ela agradece os governos da Costa Rica, que era um governo democrático, né? Mas que, quer dizer, porque tinha muitos exilados sandinistas lá e muitos exilados brasileiros. Né? Tanto é que quando eu fui lá a primeira vez, a gente se encontrou com exilados brasileiros e colocaram a gente em contato com as pessoas da frente. Lá, desde lá. A gente teve contato com os americanos. E Panamá era Torrijos na época. Sim. Antes de ser muito pelos americanos. Antes de ser muito pelos americanos, El Salvador, que tinha a Frente para a Movimento de Liberação Nacional, análoga à Frente Sandinista, que estava combatendo permanentemente. Era outra guerrilha centro-americana que atuava simultaneamente, né, a luta da Frente Sandinista. Junto com Guatemala. Oi? Junto com a Guatemala nesse momento. Mais forte. Não, junto com a Guatemala? A Guatemala também estava tinha uma luta armada nesse momento. Mas... Não, mas nada tão expressivo quanto a Farabuno Martins ou quanto a Frente Sandinista, né? Com certeza. A Guatemala teve sua experiência
a mais marcante foi durante o governo Arbenz, em 54. Quer dizer, então, o momento mais revolucionário da Guatemala é bem anterior, naqueles anos 70, realmente era Nicarágua e El Salvador. Antes de abrir para a plateia, uma coisa que você falou, esse filme, o seu encontro com o cinema, que você foi se encontrar com a sua geração e foi encontrar com o cinema, mas, claro, coincidência, algumas questões da vida, você vai filmar em 78, quer dizer, 79, temos anistia aqui no Brasil, e você monta o filme fica pronto em 84, ali no período das diretas, então você acha que tem esse momento que a gente quando você vê a utopia se realizando, acho que é muito, essas coincidências históricas, acho que é muito bonito, né? Fazer esse filme, mas você vê um filme desse na época das diretas, ou muito próximo ali, acho que essa esperança, né, as coisas podem mudar, né? Eu acho que foi, quer dizer, foi um processo, né? Em 78, a gente estava recém saindo da cadeia, obviamente que a gente já tinha a chamada abertura, entendeu? Gradual, mas, quer dizer, tanto é que eu consegui sair do país, de uma maneira ainda troncha e tal, mas eu podia sair e voltar, e depois, quer dizer, depois realmente a realidade brasileira vai num outro caminho, vai num outro caminho, e acho que isso interfere também na montagem do filme. Eu estava vendo, falei, eu não vi o filme há muitos anos, sei lá, 50 anos, ele é muito impressionista, né? Ele não tem a menor. Eu escrevi o roteiro, eu fiz a edição junto com o Carlos. Então é muito engraçado, quer dizer, essa cabeça é uma cabeça muito anos 70 também, né? De você ter necessidade de colocar todas as suas impressões, né? Do que estava acontecendo, né? E talvez isso tivesse sido, porque eu montei basicamente em 34. Esse filme foi montado em 34, foi quando a gente conseguiu o apoio do Conselho Mundial. E eu acho que aí sim, talvez tenha interferido isso que você falou, que você já tinha um momento de, em vez de contar a história, né, de uma maneira linear, você tem necessidade de expor suas impressões e seus desejos. Sim. Mas, agora, a coisa assim, que eu acho que é muito presente, que eu não me lembrava também, é a questão realmente dos Estados Unidos. Quer dizer, a presença dos Estados Unidos na América Central é uma coisa historicamente muito mais forte. Quer dizer, a sensação anti-americana que existia na América Central, entre eles, não dá para comparar com o que a gente viveu aqui, porque eles tinham presença permanente, praticamente. Na Nicarágua, durante anos, eles tinham presença dos marinhos radiantes. Invadidos 3 vezes. É que tem aquela história inicial, né, que é uma peça de propaganda do governo americano. sim. Quer dizer, que a ideia foi essa, realmente se abre com uma peça de propaganda do governo americano e fecha com uma peça de Hollywood. Que mantém a mesma lógica. Um presidente foi ator, com aquele discurso dele no Congresso, que, se os Estados Unidos não conseguem manter sua presença na América Central, a gente consegue manter nossa presença em lugar nenhum. E o grande trauma do Vietnã. Tipo assim, nós não vamos mandar tropas, vamos injetar dinheiro para a conta revolucionária. Bom, eu já vim para a plateia, uma questão, uma pergunta. Qual é o nome do filme, diretor, que é da Rede Mulheres? Onde que? O nome do filme, o diretor daquele filme, Rede Mulheres, da Nicarágua. A posição. O que eu comentei? Não me lembro o nome dela, não me lembro. Eu vi ano passado no festival. É um filme que está bem conhecido. Acho que ele passou na Mostra de São Paulo ano passado. Vale a pena ver, é muito interessante. Eu não me lembro o nome dela, não. É uma jovem americana que começou a se comunicar com algumas mulheres. Ela tinha uma jovem feminista que começou a se comunicar particularmente com Dora, né, que era uma figura muito conhecida. E aí, de repente, teve a ideia de, quando ela começou a ver que essas mulheres que participaram do Sandwich deram hoje oposição, e com um discurso feminista, praticamente todas elas, ela resolveu fazer esse filme, que é bem interessante. Eu achei que a senhora contou como foi a aproximação para fazer o contato com os sandinistas, né? Tem o pessoal da Costa Rica, que a senhora contactou antes e tal. Mas, e como que foi com o pessoal do Somoza, no fim já da
ditadura dele, o que foi Não, a gente oficialmente estava lá como jornalista brasileiro. Sim. Entendeu? Quer dizer, a gente estava com credencial, eu não me lembro de que eu estava, Paulo estava pela Isto É, eu acho que eu estava pela Isto É e Paulo não me lembro pelo Globo, não sei. A gente estava com credencial dos jornais, inclusive fizemos matérias. Então a gente estava como jornalista. Entendi. Entendeu? Então a gente chegou lá, apresentamos no setor de comunicação lá da ditadura somosista, nossos credenciais, e tínhamos, tanto é que a gente teve acesso, né? Tinha um lado oficial, mas tinha uma intenção clandestina também de cinema. Não, a gente tinha lá, quer dizer, a ideia era tentar filmar os dois lados. Sim, claro. E para isso a gente tinha um contato com Também oficial. a frente também. Eu queria que você comentasse um pouco. Um pouco mais alto. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a participação das mulheres dentro da frente. Quer dizer, eu não presenciei, não. Quer dizer, os contatos que eu tive basicamente foram com homens na época. Agora, é óbvio, quer dizer, eu tinha visto, porque o mundo inteiro viu essa invasão do Congresso, na época foi muito noticiado, foi assim, um escândalo, entendeu? E ela era muito jovem, a Dora, que era comandante, que era segunda, né, na hierarquia do comando da invasão, e ficou muito presente, eu acho que na memória de todo mundo. Agora, concretamente, eu não vi quando eu estive lá. Eu não, quer dizer, tinha a Violeta, que não era exatamente uma liderança, que não era nem era uma sandinista, não era exatamente uma liderança, era uma viúva de um líder liberal que estava se propondo ali a resgatar a memória do marido. Mas não era uma coisa presente, tanto é que na junta não tem além dela e você não via, né? Não via. O que tinha de interessante, aí você vê também no filme, eram muitas jovens, entendeu? Muitos jovens, que você vê assim a massa de pessoas, quer dizer, que mesmo naquele campo de guerrilha, que tinha todos muito jovens, e aí mulheres, sim. E aí participação de mulheres. Mas esse filme é muito interessante porque resgata isso, né? E principalmente mostra que hoje elas têm uma participação muito importante na oposição. Já o governo socialista nos anos 80, duas coisas que fala, como também as lideranças femininas estão sendo alejadas ao longo do processo. O filme trata um pouco disso também. E, inclusive da guerra contra os contras, também estrategicamente tirando elas da linha de combate, né? Fazem mais apoio, né, na logística, questão dos períodos, tirar elas da linha de frente. Isso é uma história quase de toda a guerra de guerrilha, né? A gente tem muito estudo sobre isso na Argélia também, né? Como a situação da mulher na Argélia, quer dizer, particularmente oprimida, né? E você tem um momento da guerra da Argélia que você tem grandes mulheres, Jamila Bouchard, quer dizer, você tem grandes assim, que eram ídolos quando eu era garota, que eu via aqueles filmes e tal, e que isso desaparece na medida em que a revolução se instala, quer dizer, ela deixa de ser guerrilheira e volta a ser a mulher oprimida, né? Isso é uma coisa realmente que é interessante de ser analisado, eu acho, em todas as guerras de guerrilha, a mulher que consegue, pelo fato dela vir a tomar armas e conseguir uma independência, e como isso se esvai no momento seguinte. Agora, não inteiramente, quer dizer, eu acho que mal ou bem essas mulheres estão lá, quer dizer, da mesma forma como elas estão lá hoje para a oposição. Outro dia eu vi um outro filme também que fala que tinha uma entrevista com a Jamila Bouchard, que estava viva, eu fiquei impressionada. Falei, porra, mulher. Mas eu acho um tema muito interessante para quem quiser pesquisar. Queria perguntar sobre se vocês conseguiram perceber qual era a opinião dos sandinistas do que estava acontecendo aqui no Brasil, se eles comentavam alguma coisa, se era claro para eles, se eles comentavam por vocês. Você tinha, quer dizer, como eu acho que eles foram extremamente capazes, né, de conseguirem fazer essa junta de governo, uma união entre várias forças de oposição, não só da frente sandinista, entende? E com isso eles conseguiram apoio praticamente de vários setores que não eram setores exatamente de esquerda. Então você tinha mesmo, que eu me lembro, a própria mídia no Brasil era uma mídia bastante favorável
a Revolução Sandinista naquele momento. Não era, porque era um governo de composição. Quer dizer, e a ditadura somozinista era realmente uma coisa trágica, horrorosa, sanguinária. Então, acho que naquele momento a Revolução Sandinista representou uma possibilidade de união. E você vivia um pouco isso no Brasil também, você imagina que a gente estava o quê? 79, anistia, né? Quer dizer, já uma perspectiva de união contra a ditadura, vários setores se unindo. As três tendências da frente eram bem representativas do momento latino-americano. Você tinha os folquistas, debreístas, você tinha a RPP, que é a Guerra Popular Prolongada, numa perspectiva mais maoísta, e você tinha os insurrecionalistas, quer dizer, aquilo que o Comandante Zero representava, né? Que defendia, então, um processo de insurreição, quer dizer, enquanto que a RPP defendia o cerco da cidade pelo campo, os insurrecionalistas defendiam um trabalho de organização proletária dos trabalhadores e a revolução a partir da cidade. Então, tinha três tendências que eram bem representativas nos diferentes países latino-americanos, elas estavam presentes também como forças clandestinas, militantes, né? E é muito curioso como três tendências tão distintas conseguiram se articular de maneira tão eficaz para poder governar nas primeiras semanas. Isso é uma coisa que realmente eu estou repetindo porque considero um feito extraordinário. Uma grande vitória dos movimentos revolucionários latino-americanos foi o triunfo, o momento mesmo do triunfo sandinista na Nicarágua. Acho que para vocês que são jovens, também, como você estava perguntando, essa localização, é que, quer dizer, quando eu falo, eu fui à procura da minha geração, porque a minha geração, eu sentia uma geração derrotada, quer dizer, você tinha nesses países básicos, Chile, né, a guerrilha tinha sido derrotada, o governo eleito democraticamente tinha sido derrotado e a guerrilha que se tentou foi derrotada. A Argentina foi derrotada, quer dizer, tanto o Tupamara, o Uruguai tinha sido derrotado. Então, quando surge em 78 a Frente Sandinista, quer dizer, surge quando praticamente em todos os países maiores da América Latina, a guerrilha já tinha sido derrotada. Então, ela é uma certa surpresa, quase que para mim era quase que uma ressurreição, entendeu? De algo que eu achava que tinha sido extinto. Por mais que a Revolução Cubana estivesse, ela já, quer dizer, depois da Revolução Cubana já tinha tido, né? Guerrilha no Brasil, guerrilha na Argentina, guerrilha no Chile, guerrilha no Uruguai, e tudo isso tinha sido derrotado. Na Venezuela, na Colômbia, quer dizer, muitos movimentos revolucionários armados com combates na América Latina. Mas essa vitória durou quanto tempo? Porque depois se tornou um horror, né? Exatamente. Mas quanto tempo, assim? Não, porque é um processo longo, eu não acompanhei o tempo todo, não. É um processo longo, inclusive a Frente Sandinista sequer detém o poder o tempo todo. Teve eleições, eles perderam as eleições durante... Teve um período de, não sei, de 4 ou 8 anos em que as Frente Sandinista não esteve no poder. Eles retornaram recentemente. Mas foi em 2003, porque em 90, porque a junta vai até 84, aí tem uma eleição, inclusive até com pressão dos Estados Unidos. Os sandistas são eleitos, né? Então, A primeira eleição. que é o primeiro mandato do Ortega, então de 84 até 90, aí em 90 ele perde. E a Violeta Chamorro é eleita. E aí o Ortega só volta em 2003, e ele já está no seu terceiro mandato. E quer dizer, essa questão, quer dizer, o que acontece, esse horror que a gente está vendo hoje é desse período, desses últimos anos de Ortega, e o Ortega, não sei isso, eu realmente não entendo, não sei como ele consegue se transformar num ditador e sanguinário. Sanguinário e num dominador daquela organização. Né? Porque todas essas pessoas interessantes, humanistas e tal, foram Estão saindo do partido. Foram saindo. Agora, é muito
muito curioso e sintomático. Por exemplo, ano passado, né, a Nicarágua voltou à tona, né, nas páginas do jornal, na internet, exatamente por a questão do Ortega, que ele fez uma repressão violenta aos estudantes, uma manifestação sobre o que os manifestantes estavam, aquela coisa daqui, né, a gente só vê a repressão, mas a manifestação sobre o quê? Sobre uma reforma da Previdência. E isso a grande mídia não mostra. Só Ortega, como é que é, só o que acontece com um cara que vem de esquerda, agora vem um ditador. É uma reforma da Previdência, que ele está enfiando com ela abaixo do povo nicaragüense. Segunda pauta. Né? Mas isso a grande mídia não mostra. E tem o Guedes por lá também? Vai? E tem o Guedes por lá também? Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Lúcio, eu queria que você falasse um aspecto, tem um aspecto do filme, além dessa evidência política, né, da lente de aumento na questão política, mas ele tem um aspecto emocional muito forte, sobretudo no depoimento das mães e do pai, enfim. Isso foi uma coisa que chamava a atenção necessariamente, ou foi algo íntimo seu, até pelo momento que você estava passando? Enfim, a sua sensibilidade se voltou o foco para esses depoimentos de mães e pais, enfim, perdendo seus filhos. Não, desde o primeiro momento que a gente esteve lá, isso era muito presente, né? Muito presente mesmo. Mais do que os jovens era a presença da perda, né? E a perda, você vê mais os pais perdendo seus filhos, né? Isso era muito presente, e eu acho que tanto da vez que eu fui quanto da segunda vez. E na hora de montar, é um pouco eu estava falando no início, né? Quer dizer, tem momentos você vive, momentos de um país que parece que é uma comoção muito grande, né? Isso modifica você, modifica tudo, aquele raro momento que o João fala, né? E quando você põe esse material todo junto, vai selecionando para editar, isso aí ficava muito presente, né? E obviamente, quer dizer, para mim era muito mais interessante. Quer dizer, trabalhar, quando eu contei, que foi em 83, 84, você já tinha os contras, até que termina, com o Reagan e tal, porque você não tinha aquele momento de euforia, né? Então a questão da perda também era muito importante. E a perda, apesar de ser muito emotivo, ela representa uma perda. A revolução é muito irônica também, sempre, né? Aquele momento assim do pai que pede pro jovem guerrilheiro torturar o cara lá, porque o cara podia saber onde é que estava o filho dele lá embaixo, o cara podia saber como é que se entrava lá dentro. É incrível aquilo. É terrível ao mesmo tempo, né? Você vê como é que o processo de revolução, como é que o ódio se dá, como é que a violência se dá, como é que... Né? É óbvio que é muito bonito aquele garoto que chega, eu sou da frente do norte e tal, não tô... Né? E as crianças brincando de guerrilha. As crianças brincando é impressionante, tem uma veracidade absurda. Né? Porque essa violência está isso eu quis muito colocar, que é a segunda geração, né? Já estava vivendo a violência. Né? É isso, quer dizer, muitas vezes olhando o filme agora, lembra muito o Brasil, nesse sentido, assim, quer dizer, lembra a favela, lembra essas crianças que vivem ao lado da violência, né? Me lembrou muito, assim, mesmo. Aquele bairro, aquela sequência que tem um bairro que só tem mulheres, que os homens não têm. Eu lembrar de um filme recente, que se passa uma favela mineira, que é o Baronesa, que é um filme do ponto de vista das mulheres, porque quem sobrevive, quem conta a história das guerras são as mulheres, porque no geral são os homens que morrem. Né? Então são as mulheres que perdem seus companheiros, seus irmãos, seus filhos na guerra. Mas quem conta a história das guerras são as mulheres. É preciso uma mulher para contar isso, né? Desde Svetlana, né? Pois é. É lindíssimo aquele livro dela, são um ponto de vista das mulheres da Segunda Guerra, né? Muito maravilhoso. Bom, é isso, acho. Lúcia, por gentileza, se você lembra de sua memória histórica, alguns filmes que destacaram, pouquíssimos, que se conseguiram produzir nos anos 80, durante os primeiros anos do Sandino, algum filme, eu conheço só aquele de 83, que foi bastante exportado,
bastante más para Europa, Escandinavia, Europa Occidental, Alcino y el Cóndor, mas otros, houve alguns, mínimo, Sobre a Nicarágua? sí, cinema sandinista. Cinema sandinista? Eu acho que eles fizeram alguma coisa assim, mas quer dizer, eu acho que eram muito peças de propaganda, né? Assim, pelo menos uma vez eu vi no Festival de Havana algumas coisas, mas me pareceram meio peças de propaganda. O que eu vi de interessante sobre a Nicarágua foram esses 2 filmes que eu comentei, quer dizer, uma experiência de era um filho de uma pessoa que tinha ido para a Nicarágua dar apoio, e ele depois vai e tem as lembranças dele da mãe, que é a mãe dele, da minha geração. Até eu conheci esse rapaz, foi muito interessante o papo. E aí ele contrapõe com a realidade atual. É bem interessante. E é o olhar do filho, né? E esse outro sobre as mulheres, que é bem, bem atual mesmo. O que eu saiba, os nicaragüenses criaram o Instituto de Cinema, parecido com os cubanos, né, que era o CAI, lá eles criaram o Instituto Nicaragüense de Cinema, né, o INSE. Tanto que o Alcino e o Cóndor é um dos produtores, né, mas eles têm um cinejornal muito forte, né? Então, essa produção realmente costuma. Até porque isso está no filme, né? Você tem que reconstruir a economia do país, né? Aquela entrevista com a senhora fala, vai ser muito duro porque não tem dinheiro, né? Quer dizer, o Somoza, enquanto ele fugiu, ele levou o dinheiro do Tesouro Nacional. Quer dizer, ele não roubou, fugiu roubando. E você tinha o país destruído. O país destruído pela guerra, pelo terremoto. Teve o terremoto, 72, e depois você teve a guerra. Por exemplo, aquelas imagens teve daquela cidade, uma cidade bem ao norte, que a gente foi, chamada Esteli, e tinha sido inteiramente bombardeada pelo Somoza. Isso não foi nem desconto, ainda pelo Somoza, ainda antes, ainda em 78. Uma cidade foi inteiramente bombardeada. Então, era um país muito destruído, muito destruído. Sensação. Mas. Voltar lá. Bom, gente, agradecer. Acho que foi ótimo. E acho que assim, esse tema, para a gente voltar a pensar, rever, acho que é um filme que esse entusiasmo, né, essa experiência que o filme passa, né, de o papel que você falou, né, dessa utopia se realizando na sua frente, realmente é muito bonito. Acho que é um filme muito emocionante, né? Você vê as pessoas, esse fuziantes saindo nas ruas, né? Depois de 40 anos, finalmente a gente consegue, né, ir para as ruas e falar, gritar, e ao mesmo tempo essa contradição, né, de muito ódio, né, acumulado. E acho que é um filme para a gente, parece como se fosse um registro, um documento, uma coisa muito antiga, mas acho que é um tema que está muito atual para a gente pensar sobre o que está acontecendo, não só no Brasil, acho que no mundo todo, que a gente está discutindo, a gente volta a discutir sobre isso. E agradecer muitíssimo a Lúcia por essa oportunidade, né? E o Silvio. Muito obrigado a vocês.